de 2 anos para cá, nos Estados Unidos, principalmente depois do movimento Black Lives Matter, depois do assassinato do George Floyd, essa discussão a respeito do racismo estrutural, do racismo institucional, ganhou as sociedades médicas americanas também, e de lá para cá a gente tem tentado produzir vários conteúdos voltados para essa questão do racismo na saúde. Então, o que a gente vê hoje, o que a gente tem de dados americanos, a gente não tem esses dados ainda aqui no Brasil, mas de dados americanos é que, assim, em relação ao câncer de mama, a gente sabe que a incidência, ou seja, a quantidade de mulheres que tem câncer de mama não muda muito entre negras e brancas. Então, se você for ver, no geral, negras e brancas, elas acabam tendo câncer de mama na mesma proporção. Por mais que mude um pouco o tipo ou a idade, mas a proporção de mulheres que têm câncer de mama, negras e brancas, é igual. Mas a porcentagem de mulheres negras que morrem de câncer de mama é 40% maior. E essa diferença na mortalidade por câncer de mama, ela é dada por conta de acesso. Uhum. Falta de acesso a diagnóstico precoce, falta de acesso a tratamento de qualidade. Então, a gente percebe nos números, assim, nas pesquisas que estão se desenvolvendo, que, por exemplo, uma porcentagem muito maior de mulheres negras chega nos programas de saúde com o que a gente chama de estadio clínico 3 ou 4, ou seja, doenças acometendo já uma parte grande da mama, necessitando, inclusive, de mastectomia, ou doenças que já são metastáticas. Por que isso? Porque elas demoram mais para fazer o diagnóstico, né? Então, quando elas chegam no momento do tratamento, elas já têm uma doença muito mais avançada. Então, isso acaba impactando no número de mulheres negras que morrem. Então, isso a gente já sabe. Depois, quando você vai ver, depois que ela já está lá dentro da rede, a gente sabe que a mulher negra, a usuária do SUS, né? Assim, a maior parte dos usuários do SUS é negro, né? Então, assim, cerca de 70% dos usuários do SUS é negra. Então, a gente sabe que essa mulher, quando chega no SUS para tratar, a gente ainda tem no SUS um déficit de tratamento, de tipos de tratamento muito grande para o câncer de mama, né? Enquanto que no âmbito privado, né, já sabe muito bem disso, a gente tem imunoterapia, terapia-alvo, inibidor de PAP, inibidor de ciclina, tudo que foi incorporado ao longo desses últimos 10 anos. A gente teve aí agora na ASCO, no último Congresso Americano de Oncologia, uma medicação, o trastuzumab deruxtecan, que foi uma medicação que mostrou assim, um efeito maravilhoso nos pacientes, já depois de vários anos fazendo tratamento, usava essa medicação e ficava bem aí mais, 5 anos convivendo com a metástase. Nada disso tem no SUS. E a gente sabe que a maioria da população das mulheres negras está tratando no SUS. Então, isso vai fazendo com que a desigualdade fique cada vez maior, cada vez maior. E quanto mais tecnologia a gente incorporar no âmbito privado e essa tecnologia não for transferida para o SUS, mais a gente vai ver essa diferença crescer. Mais isso vai piorar. Mais a gente vai ver mulheres brancas tratadas e curadas e mulheres pretas morrendo de câncer de mama. Isso é uma situação que não é discutida, que não é debatida, que não é visibilizada. E quando a gente fala disso, eu tenho falado um pouco disso nos congressos e reuniões médicas, fica todo mundo muito perplexo, assim, chocado, e nossa, mas como é que isso acontece? Acontece porque a gente nasceu e cresce num país de base escravocrata, né? E nosso SUS também tá contaminado por essas iniquidades, né? Então, assim, enquanto a gente não conseguir pegar esse rastreamento, por exemplo, e levar para a periferia, né? Porque hoje em dia o movimento a mulher tem que ir aos locais onde oferece a mamografia e tal, para poder fazer o rastreamento. Só que para essa mulher preta periférica sair de lá da periferia e ir no centro para poder fazer uma mamografia, isso quando ela encontra a mamografia para fazer, só isso, ela tem um dinheiro de transporte para ir lá no centro fazer o seu tratamento, só isso pode ser uma grande dificuldade. Claro. A gente sabe que uma grande parte dessas mulheres são mães solo, né? São mulheres que não têm com quem deixar seus filhos. Então, assim, como é que ela vai fazer o exame? Ela deixa a criança com quem? Não é? Então, assim, você tem que pegar esses exames e você tem que levar a elas. E não obrigar que elas vão ao centro de alta complexidade para fazer.
Então a gente tem que pulverizar esse acesso, porque senão não vai acontecer. Você fala da mulher que está cansada, que não consegue promover o autocuidado. Eu penso muito nisso quando a gente fica falando, até evito ficar colocando muito isso no meu Instagram, sabe? Eu falo, obviamente, dessas informações todas nas minhas redes sociais, mas eu tenho até um pouco de cuidado na hora que eu vou colocar, porque a gente fica falando assim, você tem que fazer 150 minutos de atividade física moderada por semana, comer de tal jeito, mas assim, como é que uma mulher negra da periferia vai fazer 150 minutos de atividade física por semana, tendo que levar o pão para casa, misturando, elas não têm nada que comer, exercício de resistivo? Se ela fica 2 horas no transporte para ir, 2 horas no transporte para voltar, que horas é que ela vai fazer isso?